Irmãos, eu quero pegar um gancho aqui nesse primeiro hino que o nosso diácono irmão Eliseu levou para a amada igreja. Cristo satisfaz. Riqueza não preciso ter, mas sim celestes bem. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma referência bíblica que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 22, a partir do verso 15. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: anda, vai com este tesoureiro, com Sebna, ou Sebena, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou que tens tu aqui, para que cavasse aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a sua sepultura? Cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga, espaçosa. E ali morrerás, e ali acabarão os carros da sua glória, o opróbrio da casa do seu Senhor. E diminuir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do seu assento. E será naqueles dias que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei de tua túnica, e colocar-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei a um prego no lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, e os renovos e os descendentes todos, os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, o prego, pregado em lugar firme, será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. E que o Senhor se sirva assim em abençoar esse texto da sua santa e bendita palavra. Ali havia um mordomo do rei, e esse mordomo ele ia totalmente de encontro com aquele hino que o irmão Eliseu cantou, né? Riqueza não preciso ter, mas sim celestes bem. Esse mordomo já era diferente, ele queria riquezas e não celestes bens, né? Então os irmãos veem a diferença, o que faz o pecado na vida de um homem, né? Aquele homem tinha tudo, ele era dos maiores mordomos ali diante do rei, mas, né, a cobiça, né, falou mais alto, o amor pelo dinheiro, pela grandeza. Ele queria tudo aquilo que o dinheiro pudesse comprar, mas não aquilo que Deus pudesse dar a ele, né? Então os irmãos veem ali o que o pecado vem fazendo na vida das pessoas. Mordomo do rei. Essa passagem contém 6 figuras que nos ensina sobre liderança. Primeiramente, o mordomo. E segundo, a bola, o pai, a chave, o prego e o trono. Vendo, irmão? 6 figuras contém esse texto. Sabená era o mordomo-chefe do rei Ezequias, o segundo no comando do palácio. Ele era um homem egoísta e desonesto.
Gente, o que a gente vê, né, na atual conjuntura que nós estamos vendo aí, principalmente no mundo político, não existe amigo no mundo político. Ele é amigo só naquela hora da vitória. Na hora da derrota não tem amigo. Nem conheço. Não é assim que eles fazem? Principalmente em época que vai chegando aí, época de eleição, né? Aqueles que estão lá na frente, lá em cima, quando vê um amigo que por um momento difícil que passou na vida dele, né, fez alguma coisa errada, ele vai dizer, não, nem conheço ele. Por quê? Assim era esse mordomo, né? Então a gente vê aqui que a coisa vem desenrolando, né? Nós estamos aí estudando o Pentateuco, né, o livro de Gênesis lá. Então a gente vê que lá desde o começo está assim, a vida está assim, né? O pecado entrou na vida do homem, do ser humano, de uma tal maneira, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 24, no verso 20, olha o que Deus fala, olha o que o profeta vai falar ali. O mundo está cambaleando como se fosse um bêbado, um ébrio. Você vê, desde lá para cá, né? E as coisas vai de mal a pior. O Senhor Jesus ali, né? Ele confortando aqueles discípulos ali, ele fala, olha, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Ele diz que a gente só tem paz no Senhor Jesus. Não existe paz no mundo. Aquelas pessoas que estão lá levantando bandeira da paz, no dia seguinte estão lá no botequim bebendo, discutindo, brigando e fazendo coisas horríveis. São as mesmas que estão na passeata pedindo paz. Mas a paz verdadeira nós só encontramos no Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vê ali, né? Esse mordomo ali tinha tudo para crescer mais e mais, né? Diante do rei. Mas ele, pela ambição dele, ele perdeu tudo. Aí a gente vê ali, né? O segundo no palácio, ele era um homem egoísta e desonesto, que usava sua posição para obter o máximo que podia para si. Alguns carros reais, né? Alguns carros reais. Uma túnica elegante, para ficar bem vestido, parecer, né? Gente, o próprio Senhor Jesus diz assim, ó, aqueles que se vestem assim estão nos palácios. Vocês não são dessa maneira, né? Então Jesus tirou totalmente do discípulo dele aquela maneira pela qual eles pensavam, né? O próprio Jesus fala, não é a roupa mais do que o corpo, né? Uma sepultura elaborada, cinzelada na rocha. Aquilo só quem tinha naquela época, aqueles maiorais, aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo muito alto poderia comprar, né? E ele queria aquilo ali, né? Fazer aquilo ali para ele. De qualquer forma, Seminar apresenta os líderes que vivem para si mesmos, para terem tudo o que quiserem à custa de alguém. A confiança deles está em si próprios e naquilo que o mundo pode oferecer. Então ele poderia, né? Ele confiava só nele, ele não confiava nos outros. Não tinha amigo, né? Ele confiava somente nele. Mas assim como os executivos de mente mundana dos dias atuais, Seminar inaugurou o fato de que o julgamento estava prestes a acontecer. O rei Ezequias rebaixou ele
para ser um secretário do tribunal e colocou Eliaquim em seu lugar. Shebna teve que perder seu guarda-roupa oficial, seus carros, sua sepultura elaborada, porque Deus rolou como uma bola. Então os irmãos veem ali a figura da bola, né? Eu falei 6 figuras, né? Que esse texto contém, né? E para o outro país onde ele morreu e foi enterrado sem pranto, sem honra, sem aclamações. Os líderes em nossa sociedade são mordomos, ainda que não usemos o termo, e eles têm de dar conta de suas mordomias um dia. Se fores encontrados sendo infiéis, serão punidos. O que a gente vê aí, né? As pessoas ambiciosas, né? Que só querem fortunas, galgar em cima de fortunas, estão aí. A gente está, nossos olhos aqui, o nosso governador, tem governadores atrás das grades, homem de posição. Se a gente falasse isso aí uns 15 anos atrás, ninguém acreditaria que um presidente do Brasil seria preso, um governador seria preso, né? Hoje em dia a gente vê aí homens, né? Engravatadinho lá, guardadinho lá, né? Assim era esse homem fiel aqui. Então você vê que desde lá para cá, as coisas continuam mesmo. Isso sabe o que, irmão? Isso é o pecado. O pecado, ele cria uma barreira muito grande entre Deus, entre o Criador e a sua criatura, né? Shebna também perdeu sua imensa chave de madeira, seu símbolo da alta posição no palácio. Ele jamais abriria de novo as portas, né? Então você vê, você só entrega a chave para aquela pessoa que você confia. Você jamais entregará a chave para aquela pessoa que você não confia. Então você vê ali, a palavra de Deus fala sobre a chave de Davi, aquele que fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. Sabe por quê? Davi, ele tinha uma chave especial do tesouro dele que só ele mexia, né? Então a palavra de Deus fala que aquela chave que Jesus tem, ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, a chave de Davi, né? Obrigado, irmão Samuel. Eu estava precisando mesmo. Em Apocalipse 3:7, os líderes são pessoas de autoridade e têm de ser fiéis a usar a chave para abrir as portas certas, e não satisfazer seus próprios desejos. Jesus é a chave do reino. Sem ele nada podemos fazer. João 15, verso 5. Podemos imaginar, porque algumas portas são abertas e outras são fechadas. Mas o nosso Senhor tem a chave e eu uso de forma sábia. Lá no livro de Atos, no capítulo 16, de 6 a 10, né? Nós podemos olhar ali, podemos olhar para trás. Você vê que os ministérios hoje, né? Que estão aí pregando coisas. Um rapazinho do que tem lá perto de casa, ele está numa dúvida muito grande, né? Agora está correndo algumas denominações aí que se chama igreja. Então, ele semana passada,
Ele foi numa determinada aí, falou que ele está macumbado. Olha só, irmão, aonde chega uma pessoa que vai pregar o evangelho, chegar para uma pessoa e dizer que está macumbado, porque ele está com um carocinho aqui, ela falou que aquilo é uma macumba que botaram nele. Então, gente, aí a pessoa às vezes vai com aquela mente fechada ali, que nem o irmão Tiago falou no domingo, aquela bitola, que a pessoa só olha para frente. Aí o que acontece? Deixa de ir um médico, amanhã está aí, ó, pagando um preço muito alto. Por quê? Foi na pessoa errada. Hoje as pessoas estão pagando um preço muito alto, porque foi na pessoa errada. Aí ele voltou agora uma senhora que se diz pastora. Falou para ele que viu ele morto, mas Deus livrou. Viu um caixão com ele morto, mas Deus livrou. Gente, isso é coisa que se prega para uma pessoa? Como os líderes, não somos somente mordomos, mas também somos pais. Assim como bem sabeis de que modo os exortávamos e consolávamos, e cada um de vós, como pai, a seu filho, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, de 11 a 12, enquanto este conceito pode ser levado longe demais, há um senso como no qual a equipe é uma família e de vez em quando precisa de cuidado paternal. Então, gente, o que está acontecendo no mundo hoje, as pessoas precisam pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, né, em qualquer circunstância, um certo homem, conta-se que no século XVIII, lá nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, um certo pregador começou a pregar. E durante a pregação, tinha muita gente, mas muita gente mesmo. Então ele começou a pregar. Então durante a pregação ele se perdeu. Aí começou a pregar aquilo que vinha na mente dele, não aquilo que Deus queria que ele pregasse. Aí ele pregou aquela passagem, né, de Jesus ali crucificando, quando o Senhor Jesus ia ser crucificado, né? O homem ali levou as mãos, né? Lavou as mãos, isso tudo aconteceu. Mas aí aconteceu uma coisa. Aí o pregador chega e falou assim, ó, o que faremos de Jesus? Aquela passagem. Quem que falou assim? O que faremos com Jesus? Aquele homem que lavou as mãos. Quem foi que lavou as mãos? Hã? Isso aí. Então falou, o que faremos de Jesus? Mas aí, em vez dele continuar a pregação, ele encerrou o culto e falou assim, olha, na próxima semana vocês virão aqui, nesta mesma hora, que nós vamos continuar. Não existiu a outra semana, porque naquela mesma semana, aquela cidade foi incendiada por um grande incêndio e queimou-se tudo, e não houve mais a outra semana. E esse pregador nunca mais ele se perdoou de naquele dia ter feito um apelo para aquele povo que estava ali sofrido, ouvindo a mensagem. Ele deixou, né, de pregar a mensagem para aquele povo ali. Por quê? Ele apelou para outra semana. Então não podemos deixar. Tudo tem que ser agora. A palavra de Deus, né? A gente vê aí o que está sendo pregado cada dia, né? Ela se renova cada dia. Então a gente vê ali o que está acontecendo. Eu anotei aqui.
Deus quer que nos aproximemos dele, mas o pecado colocou uma barreira entre o Criador e a criatura. Em primeiro lugar, para conhecermos a Deus e nos aproximarmos dele, em primeiro lugar, temos que nos humilharmos para que o Senhor seja o nosso socorro bem presente. Salmo 46, verso 1. No Salmo 86, no verso 5, pois tu, Senhor, és bom, compassivo, abundante em benignidade para com todos que te invocam. Tiago, no capítulo 4, no verso 8, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. No Salmo 145, no verso 18, perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade, de todos que o invocam em verdade. Então, irmãos, a gente, quando invocar o Senhor, tem que ser em verdade, em amor, né? Humilhação. Isaías, no capítulo 1, no verso 18, né? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os seus pecados são como a escarlate, se tornarão branco como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Em Mateus 11, no capítulo 28 a 29, isso todos conhecem, né? Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 30, no verso 9, vocês vão encontrar ali, porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativo, e torna o vosso Deus misericordioso, e tornará esta terra, porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converter-vos a Ele. Então, irmãos, a gente vê ali, né, o Evangelho hoje, o Evangelho é tão simples, né, e as pessoas hoje estão tornando muito difícil. Eu não sei porquê, né? Então, a gente vê ali o que está acontecendo no mundo, as pessoas pregando heresias, dizer que os irmãos é isso, que os irmãos vai acontecer aquilo. Não vai acontecer nada, irmão. Que você está selado, você foi comprado pelo sangue de Jesus, né? O irmão Tiago, ele gostava muito de pregar, e já pregou isso umas 2 ou 3 vezes aqui na igreja, né? Que o Senhor Jesus, né? Ele rasgou aquilo que pesava contra nós, né, Tiago? Ele rasgou aquela promissória que eu e você tinha que pagar. Eu e você tinha que pagar, só que nós não teríamos como pagar. Jesus pagou e falou: meu filho, você não deve mais nada. Rasgou. Que coisa, né? Esse é o nosso Deus que cuida de nós. Irmãos, o Salmo de número 37, no capítulo 5, foi o primeiro versículo bíblico que pregaram para mim. Eu tinha 19 anos de idade. Foi o primeiro versículo que pregaram para mim. Foi num culto. Eu fui levado por um amigo meu. Aquele amigo mesmo, que leva a pessoa para um culto, é amigo, né? Então esse amigo meu me levou num culto. Eu estava pronto para servir o exército. Ele falou: Maurício, eu vou te levar num lugar, você vai ficar maravilhado, né? Gente, os melhores evangelistas são os novos convertidos. Pode botar isso na cabeça, né? Tanto é que aquelas pessoas que queriam seguir Jesus, Jesus dizia: não,
vá lá e prega, vá lá e fala para você aquilo que Deus fez na sua vida. Então aqueles que eram curados ali, e anunciava para todos mesmo. Isso foi com aquele de tanque de Betesda, foi com a mulher samaritana. A mulher samaritana saiu espalhando para todo mundo. Gente, os melhores são os novos convertidos, né, Tiago? São os melhores evangelistas. Gente, eu fiquei maravilhado naquele culto. Inclusive foi um culto batista, da primeira igreja batista do Paraíso, né? Foi um culto, um culto nos lares, né, que eles falavam, né, antigamente. Então, eles me levaram. Foi a primeira Bíblia que eu ganhei, e foi o primeiro versículo bíblico que eu conheci. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Gente, eu jamais vou esquecer, né, esse primeiro amor. Foi aquele casal que me deu aquela Bíblia, ele já deve ser de saudosa memória, né? Mas eu nunca, jamais vou esquecer aquele culto, porque foi o primeiro culto que eu assisti na minha vida, e o primeiro versículo bíblico que eu aprendi na minha vida. Eu jamais vou esquecer, né?